Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de quinta-feira, dia 1º de julho. É uma alegria estar aqui mais uma vez, que Deus te abençoe poderosamente, estenda a sua bênção sobre a tua família, porque este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. Amém? Quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia, lá na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, verso de número 7, dando sequência à nossa leitura, e enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração por esse dia, porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos abençoado, e nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Pedimos a Deus que o Senhor, nesta manhã, nos conceda o teu Espírito Santo, nos dando sabedoria e entendimento da tua palavra, vivificando a tua palavra, para andarmos sempre no teu caminho. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus. Quero lembrar você que daqui a pouco, às 7 horas, nós temos o devocional com a pastora Ana e às 19 horas nós temos o culto. E você é o nosso convidado, eu tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra para o teu coração em nome de Jesus. Amém? Dando então sequência aqui à leitura, na epígrafe desse texto, que está ali em Romanos capítulo 7, verso de número 7, está assim, a lei e o pecado. Nós vimos ontem que a lei ela não pode mais condenar o cristão. E o exemplo que Paulo usou foi o exemplo do casamento, que a mulher, enquanto casada com o marido, está debaixo da lei, que rege o casamento. Mas, tendo a morte do marido, ela está livre desta lei que diz respeito ao casamento. Então, ela está livre, inclusive, para uma nova núpcias, como diz o próprio apóstolo Paulo. Veja, ali nós não tratamos do assunto casamento, divórcio, nada disso. Ele estava usando apenas uma analogia para nós entendermos que o cristão também, que está em Cristo, ele morreu para o pecado. Ele morreu para a sua carne. E o batismo nas águas, que significa o sepultamento, quando nós descemos as águas, é a ressurreição do novo homem, quando sai das águas, quando emerge das águas. Então, nós temos ali esta mesma figura, onde nós não estamos mais debaixo da lei. Amém? Então, nesse texto agora, nós vamos ver que esta lei ela tem a função de convencer aqueles que são incrédulos quanto ao pecado. Ele então trata desse assunto aqui até o versículo de número 15, se eu não estou enganado, até o versículo número 15. Ele então diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, amados, alguns têm a interpretação errada, e Paulo também, nós podemos perceber aqui nesse versículo 7, que ele tem esta preocupação de que alguns pensem ou cheguem à conclusão de que a lei ela é ruim, a lei ela é má, mas ela não é. O que a lei ela revela? Ela revela o padrão de Deus, o padrão de caráter, o padrão moral, o padrão divino. Nós podemos entender, ver pela própria lei de Deus. Amém? Então, quando nós conhecemos a lei de Deus, nós então podemos fazer uma comparação, conhecendo este padrão de Deus. E aí nós identificamos o quê? O pecado nas nossas vidas. Então, a lei ela serve para mostrar o pecado para o pecador, para o incrédulo. Amém? Então, nós podemos comparar, nós podemos ver esse padrão de Deus e podemos então identificar o pecado nas nossas vidas. Que nós somos pecadores, que nós estamos em pecado porque nós não estamos conseguindo atingir esse padrão de Deus. E ela também serve exatamente para isso, para mostrar a nossa incapacidade, porque nós somos escravos do pecado. Falamos lá de Adão, que por meio de Adão o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Então nós entendemos também que todos nós somos concebidos no pecado e nós temos essa natureza corrupta, aonde então nós não conseguimos atingir esse padrão de Deus.
pelas nossas forças, pelas nossas obras, nós identificamos então que nós cometemos a transgressão da palavra de Deus. Então a lei, ela é boa, mas nós somos pecadores. Amém? Então ele usa esse exemplo que está lá em Êxodo 20, 17, que é um dos 10 mandamentos, onde eu até aconselho você, se você talvez nunca mais leu os 10 mandamentos, eu faço esse convite para que você leia Êxodo capítulo 20, desde o versículo 1. A maioria de nós só conhece os 10 mandamentos, ou ditos 10 mandamentos, como a partir do versículo de número 7, aonde fala: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Mas do capítulo 1 ao 6, ali onde o Senhor passa os mandamentos a Moisés no Monte Sinai, ele traz algumas outras instruções antes do versículo 7. E ele então usa esse exemplo: não cobiçarás. E ali no versículo 17 de Êxodo, ali diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o boi, os animais do teu próximo. Então ele usa esse exemplo da cobiça, dessa ganância, da inveja, né? Que é muito comum, muito comum. Então ele continua no versículo 8 dizendo assim, vamos continuar aqui: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, vamos lembrar o que Paulo estava mostrando no versículo 7, que a lei, ela não é má. Amém? Nós é que somos pecadores. Em nome de Jesus, né? Então, a lei não é má. E ela diz assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, ou seja, de desejo, porque sem lei está morto o pecado. E você sabe qual é o exemplo mais simples para nós entendermos o que Paulo está mostrando aqui, que a lei não é má, mas nós somos pecadores? Que o único mandamento que foi dado lá em Gênesis capítulo 1 é que Moisés não tomasse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que é como uma criança, quando você diz não pode, aí mesmo que ela quer fazer. É essa a ideia do pecado aqui que Paulo está passando. Então você percebe que só tinha um mandamento, um único mandamento no Jardim do Éden: não pegar o fruto daquela árvore. Não tinha outro mandamento. Era só esse mandamento, né, onde o homem não poderia fazer algo. Era a única restrição. Então o que aconteceu? Ele foi tentado, ali Eva foi tentada pela serpente a ser como Deus. Ou seja, foi gerado um desejo no coração dela, uma concupiscência, que é exatamente o que nós lemos aqui. Amém? Versículo de número 9. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então, perceba que Paulo também aqui, algo que eu não falei desde o início, Paulo usa o pronome eu. Então, muito possivelmente, ele está passando a experiência dele do antes de se converter a Cristo e do depois. Então ele diz: outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então, a partir do momento que nós começamos a entender, compreender a exigência da lei, dessa lei moral de Deus, nós começamos a ver, como eu falei, e Paulo está falando principalmente desse antes dele, do tempo da incredulidade, talvez seja melhor para nós, trazendo aqui para nós. Então, quando eu começo a entender a exigência da lei, eu começo a ter a consciência do meu pecado. Então, quando Paulo entendeu a exigência da lei moral de Deus, das leis de Deus, ele começou a ter consciência do seu pecado. E nós temos consciência do nosso pecado. O incrédulo tem consciência de que ele é pecador, que ele não está cumprindo a lei de Deus, como no exemplo do não cobiçarás, Êxodo 20, 17. Amém? Então ele começa a ter consciência do seu pecado. E isso também, amados, por quê? Porque o seu espírito está morto. Amém? Ele está morto espiritualmente. Isso fala da morte que foi dita lá no jardim do Éden,
para Adão e Eva. O dia que você comer do fruto, que você desobedecer, que você transgredir a lei, entenda, o problema não é o fruto, mas é transgredir a lei de Deus. O fato está em transgredir a lei, em desobedecer a palavra de Deus. Nesse dia você vai morrer. E de fato o homem espiritualmente está morto. Amém? Então ele entende que ele está espiritualmente morto. E ele também, amados, conhecendo a palavra, mesmo ou apesar de tudo aquilo que ele realizou como alguém que era religioso, um fariseu, ele sabia que ele não podia cumprir, não conseguia, não tinha essa capacidade de cumprir toda a lei. Por isso que o versículo 10 diz assim: e o mandamento que me fora para a vida, veja, o mandamento então não é ruim, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque somente Cristo consegue obedecer a lei de Deus de forma perfeita. Somente Ele, ninguém consegue fazer isso, amados. Então, como Ele obedece perfeitamente a lei, ele consegue fazer isso. Nós temos essa natureza no pecado. Amém? E essa nossa natureza no pecado, ela nos engana, ela nos seduz, o pecado nos engana. O homem é escravo do pecado, nós vimos já Paulo falando sobre isso. Então, Cristo vem para nos libertar disso, amém? Para cumprir e fazer aquilo que nós não conseguíamos fazer. E no versículo de número 11, ele diz assim: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Então, o pecado, amém? Enganou. O que significa isso, pastor, que o pecado enganou? Paulo está dizendo que o pecado o enganou. Amados, que ele tentou encontrar a vida cumprindo a lei. Mas sabe o que ele encontrou? A morte, porque ele percebeu a sua incapacidade de cumprir toda a lei de Deus. E a palavra de Deus diz que quem quebra um mandamento da lei de Deus, quebra toda a lei de Deus. Amém? Então ele diz, olha, o pecado me enganou porque eu achei que eu ia encontrar a vida cumprindo a lei, mas o que eu encontrei foi a morte, porque eu vi que eu não sou capaz de cumprir toda a lei de Deus. Amém? Então a lei mostra esse padrão de Deus que nós não conseguimos pelas nossas obras, pela nossa força, pela nossa natureza, mas que em Cristo nós somos libertos e agora com o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós conseguimos cumprir as leis morais de Deus. Amém? Versículo de número 12. Esse é o último versículo. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Amados, a lei, ela condena o pecado. A lei, ela traz morte para o pecador, mas ela traz vida para quem cumpre a palavra de Deus. Mas nós não temos essa capacidade. Então ela não é má, mas ela revela o caráter santo de Deus e o quanto nós somos pecadores. Então, se ela revela isso, então eu começo a entender, eu começo a compreender que eu sou pecador e eu preciso de Jesus. E eu começo a entender por que Deus envia Jesus para morrer na cruz no meu lugar. Porque eu não sou capaz de cumprir a lei de Deus, mas Jesus cumpriu para mim. Ele é a minha justiça. Ele morreu e derramou o sangue para que eu pudesse agora ser reconciliado com Deus. Amém? Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele olha através, vamos dizer assim, de Jesus. Ele vê Jesus em nós, porque nós entregamos a nossa vida para Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesta manhã de quinta-feira, neste mês que está começando. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que seja um mês, Pai, próspero no espiritual, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, que haja paz, haja saúde, haja crescimento espiritual, em nome de Jesus. Que nesse mês o Senhor possa derramar sobre nós a tua bênção, sobre os nossos lares, a nossa casa, que o Senhor possa nos abençoar com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Até hoje, às 19 horas. Um forte abraço para todos vocês. Não esqueça que o meu WhatsApp está aí na descrição desse vídeo. E se você quiser entrar em contato, precisar conversar de um conselho, aconselhamento, mande mensagem, nós vamos marcar um horário, nós respondemos a todos. Amém? Deus te abençoe. Um forte abraço.